Continuando, se pode ver bem aqui, ó, nesta grande divisão, sempre um direito material que, vamos lá, se sobrepõe ao direito processual, depois vamos falar sobre isso, mas o direito material nesta obediência de normas de conduta e o direito processual já como uma atividade do Estado. Então, no primeiro momento, vale aqui lembrar o que se disse há pouco, quer dizer, o direito material é um direito que se conduz sob esta dialética do indivíduo com a sociedade com o indivíduo. Então ele vai criar aqui sempre um direito material onde estas normas vão ser obedecidas ou não. Eu já disse, elas não são obrigatórias, né, de observância obrigatória, elas são condicionantes. Não sou obrigado a respeitar o Código Civil, o Código Penal, mas seria importante esta obediência na medida em que eu tenho que viver bem com os meus próximos, com a minha família, com a minha sociedade, com o meu trabalho, aqui com a minha escola de direito. Então é claro que eu tenho que ter esta empatia com a lei, né? E claro, com a empatia com o outro também, na questão da respeitabilidade mútua, né? E o direito material, então, ele vai se dividir em três grandes blocos. O direito material subjetivo, o direito material depois como pretensão e, finalmente, a ação de direito material. O que é esse direito material subjetivo, afinal? Muito bem. Vamos trabalhar aqui com uma nota promissória com vencimento para o dia 30 de agosto. Uma nota promissória que eu vendi um determinado bem, o meu devedor, então, assina uma nota e me deixa, então, com o domínio do título, né? Eu sou o detentor deste crédito e, na medida que houve esta compra e venda com uma entrega de uma nota promissória, criou-se ali um direito material subjetivo, meu subjetivo, por isso subjetivo, de crédito. Eu tenho crédito em relação ao meu devedor. Mas hoje eu poderia cobrar do meu devedor se ainda não se implementou o dia 30 de agosto? Claro que não. Então o que eu tenho? Até aqui eu tenho apenas um direito material subjetivo. Enquanto não se chega ao implemento do prazo, que é no dia 30 de agosto, eu apenas tenho direito material subjetivo comigo, ou seja, sou detentor de um direito creditório em relação a esse nosso devedor. Mas chegou no dia 30 de agosto, eu apresento o título para ele e ele diz assim: Madeira, eu não vou te pagar, não tenho condições, ou simplesmente não quero te pagar mesmo, te rala aí, fica com o título. Neste momento, com a negativa do devedor, criou-se ao meu favor não apenas o direito material subjetivo de crédito que eu já tinha, mas agora uma pretensão, eu já posso pretender o direito material. Eu estava travado até então por causa do implemento prazo. No momento que esse implemento do prazo termina, eu tenho agora a possibilidade de pretender o direito material. Esse que é subjetivo meu. Então eu já sei que eu posso agir e eu passo a partir daí a ações ainda no plano do direito material, que são exatamente esta da terceira classe aqui, a ação de direito material que eu tenho no meu direito material subjetivo. Mas como é que eu vou entrar com uma ação no direito material? Não, não é isso. A ação aqui no direito material significa um agir de direito material. Vou procurar um advogado, eu vou levar esse título para o cartório de protestos, eu vou levar esse título para uma empresa de cobrança, enfim, eu vou trabalhar no sentido ainda de não provocar o Estado juiz. Eu não tenho ainda ao meu favor, né, este momento, porque eu estou tentando esgotar as vias normais, né, de cobrança. Pode chegar lá na casa do devedor hoje de noite e escuta, vai pagar, quem sabe tu modifica a tua ideia, eu parcelo para ti. Então, vejam, são ações de direito material que podem ser aí alternativas, né, de uma solução do problema. Mas vamos lá, eu esgotei as vias normais. Eu não tive a solução do problema por este agir de direito material. O devedor continua devedor, eu trabalhei de todas as formas para conseguir esse crédito de volta, quem sabe tem até mesmo facilitado para ele me pagar parceladamente, nada. Até aqui,
e é bom que se diga, eu tive uma relação de absoluto domínio do credor e do devedor. O domínio do credor sobre o devedor melhor. O credor numa relação linear com o devedor. E também numa relação de subordinação. Vejam que todas as atividades que surgiram deste impasse nasceram por parte do credor. O devedor está lá, impassível, está lá simplesmente na sua situação de tranquilidade, o devedor não quer nem saber. Ele sofre a sorte ou o azar de uma ação judicial, etc. Então, o credor é quem toma esta atitude primeira e também a última ainda no plano material, sempre nessa relação que é linear e é uma relação de subordinação. O credor subordinando o devedor nessas investidas de cobrança em relação a ele. Mas chegou nesse ponto, então, do direito material, não tem mais o que fazer. Duas coisas podem acontecer. A primeira, eu parar, não vale a pena, não quero mais me incomodar, chega, tentei de tudo, o cara não quer pagar, ou até porque ele querendo pagar não tem dinheiro mesmo, então não vou botar dinheiro bom em cima de coisa ruim, então parei por aqui. Mas a segunda, que é a que nos interessa, está exatamente aqui, nesta setinha, que é a migração do plano material para o plano processual. E aqui, gente, existe um primeiro momento, um grande momento, em que eu vou chamar o Poder Judiciário para que ele substitua aquilo que eu gostaria de fazer, que é o uso da força, que é a autotutela. Então eu vou chamar o Judiciário nesse momento, colocando nas mãos do Estado juiz a minha encrenca, quer dizer, o meu devedor não paga. E com isso, eu agora vou perder a minha autonomia de voo solo, eu não tenho mais. Porque no momento que eu provocar o judiciário, eu estou trazendo o Estado. Lembram? Eu tinha uma relação de subordinação linear no plano material. Aqui no plano processual eu vou ter uma relação angularizada. Eu vou ter um juiz, vou ter o credor, que sou eu, e vou ter o devedor aqui como réu. A relação que vocês já conhecem dessa relação angularizada está agora formada. Então, sai de uma relação linear no plano material e entramos numa relação angular no plano processual. Por quê? Porque aqui no plano processual já não há mais subordinação, mas igualdade. É uma relação de respeito isonômico do juiz para com as partes. Então, haverá uma isonomia, uma forma de equidade no tratamento das partes, tanto que serão trabalhadas igualmente. E aqui está exatamente o elemento da imparcialidade do julgador. Ele é imparcial no trato das partes. Ele é parcial no mérito, lá no direito material ele parcializa, é claro, mas ele é imparcial aqui, no plano processual, quando ele tem que tratar as partes igualmente, tanto que todas elas, quando sai uma decisão, quando sai uma determinação, um despacho, todas devem ser intimadas, sob pena de nulidade do próprio ato. Então, neste momento, eu ajo por escolher o Poder Judiciário. Eu agora vou entrar com ação contra esse camarada, eu quero o meu pagamento. Entrei com ação judicial. Mas o que é este entrar com ação judicial? Antes dela, existem dois fatores que estão estabelecidos no meu direito processual subjetivo e na minha pretensão de direito processual. E só então nós vamos ter ação já posta em juízo. Mas vamos trabalhar com esses dois aqui. O direito processual subjetivo, o que é? É o meu direito constitucionalmente previsto de provocar o Poder Judiciário quando e se eu tiver um direito lesado ou ainda ameaçado. Isso que nos diz a Constituição, no inciso 35 do artigo 5º, lá está que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Vamos de novo. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Quer dizer, não pode a lei excluir qualquer lesão que eu tenha ou qualquer ameaça a esse direito para que eu não entre no judiciário. Não, ao contrário, as portas do judiciário estão abertas sempre para mim.
Ainda que seja o plantão hoje às 2 da manhã, né, que eu tivesse que ter entrado, está lá o Poder Judiciário aberto para também cuidar dessas questões de urgência, de emergência, em que gritam muitas vezes por uma solução já do Poder Judiciário. Por isso, nós vamos ter esta significativa e constitucional informação de que nós temos sempre o Poder Judiciário aberto. Se alguma vez fecharem do cidadão esta possibilidade, né, fecharem ao cidadão essa possibilidade, nós estaremos aqui numa franca ofensa à norma constitucional, porque eu não tive o meu direito levado à substitutividade do Estado, que é exatamente este elemento aqui, né? A função processual ela é substitutiva. Né? Eu levo o meu problema ao Estado, o Estado carrega essa encrenca por mim até a solução dessa encrenca. Né? Mas então tá, eu tive sempre o meu direito constitucional aberto, então este é o meu direito processual subjetivo. O meu direito de provocar, não réu, mas o meu direito de provocar o Poder Judiciário. E na medida que isso acontece, eu agora, sabendo que eu tenho as portas do Judiciário abertas, eu agora posso buscar o outro passo, que é pretender entrar em juízo. Eu aqui não apenas sei que eu posso entrar em juízo, meu direito processual subjetivo, mas também agora eu vou começar a pretender. Eu vou começar a externar atos que determinam uma pré-ação, né, que determinam uma pré-distribuição do processo em juízo. O que é essa pretensão de direito processual? Mostrar que eu pretendo, vou contratar um advogado, vou entregar para o meu advogado as custas do processo, eu vou pagar os honorários a ele, vou entregar uma procuração, vou entregar documentos, enfim, vou entregar essa nota promissória que o cara não pagou, o protesto que foi lá lançado no cartório, ainda no plano do direito material. Tudo isso significa uma situação pré-processual ainda, pré-ação ainda. Então, no plano do direito processual subjetivo, eu posso entrar, não apenas posso entrar, como já posso pretender entrar em juízo com estas atitudes que são cinzentas ainda, que estão entre o poder entrar em juízo e não entrar ainda, né? Então eu tenho na pretensão essa área bem ainda indefinida, né? E no momento que o meu advogado fizer a inicial já de uma ação de execução desse título e ele for lá no distribuidor do fórum, tratando aqui de processo físico, vamos lá, ou mesmo no processo eletrônico, que coloca lá na plataforma do PTE, né, da plataforma do processo eletrônico, o portal do processo eletrônico, estaria agora naquele momento assim que distribuída a ação, iniciando ali a ação de direito processual. O que acontece a partir desse momento? Com a ação de direito processual, eu vou perder toda a minha autonomia, porque eu vou ser tratado de forma igual a deste devedor. Tá? E neste momento em que esta ação é proposta, começa toda a engrenagem, o funcionamento do Poder Judiciário. O juiz, então, do distribuidor recebe a minha petição, uma vez sorteado, né? Quando comarcas de mais de uma vara, né? Será sorteado para isso. O juiz, verificando as condições da minha inicial, que está tudo ok, ele vai mandar agora citar o réu para pagamento, no prazo que a lei estabelece, sob pena de não pagando ou não se defendendo, ter os seus bens, então, todos eles penhorados, né, no sentido de um bloqueio patrimonial que ele sofrerá, para que esses bens assim penhorados fiquem à disposição do juízo para uma futura venda, né, dos bens em leilão, ou então, se o credor aceita, eu aceito, por exemplo, aquele bem que está penhorado, eu sei que em pagamento, enfim, está lá uma casa na praia, tá legal, eu quero a casa para mim, então, isso tudo o Estado vai fazer. Por isso que eu disse lá no nosso outro encontro, não há poder mais poderoso que o Poder Judiciário neste momento aqui, em que ele age de forma a estabelecer, então, a força dos atos executivos, seja um título executivo judicial. O que é isso? É um título que nasce em juízo,
a sentença condenatória, por exemplo, mais do que isso, quando a sentença diz que condena o réu a pagar, eu tenho ali um título executivo judicial. Ou então, como no nosso exemplo, a nota promissória, um título executivo extrajudicial, que nasce não em juízo, mas nasce por força da lei, a lei que dá esta força executiva a esse título, portanto, não há necessidade de uma ação toda para isso, basta eu pegar a nota promissória e executá-la para que haja o pagamento do devedor. É claro que também é dado o direito ao contraditório ao devedor, por exemplo, a assinatura da nota promissória não é dele, a nota promissória foi preenchida indevidamente, a data não está implementada ainda, não poderia ter entrado sem a data, ou que eu, credor, ainda tivesse mais uma obrigação para com o devedor, enfim, eu não satisfiz todas as prestações que eu deveria, na prestação, no meu dever prestacional com ele, de entregar algum outro bem, enfim, não entreguei o segundo bem, então ele pode negar o pagamento, várias hipóteses. A defesa aqui, consagrada pelo contraditório, estaria também com o elemento da ampla produção probatória, né, absolutamente assegurado também. Então é isso que nós temos nessa questão, nessa figura da substitutividade pelo Estado. Então, gente, sabendo bem desta engrenagem, como ela funciona, como é que ela se movimenta, como nós podemos provocá-la, e a partir daí entram em cena as normas de direito processual. Quando eu passo para esse plano, são normas que não podem ser desrespeitadas. Porque aqui eu tenho uma atividade soberana do Estado como função jurisdicional que ele possui, nós vamos ver depois, recapitular rapidamente a jurisdição e também a competência nos dois encontros posteriores, mas nós vamos ver que neste momento o Estado, ele estabelece uma forma solene de comportamento processual e de uma dinâmica processual para as partes que devem ser todas estas etapas muito bem observadas. Agora eu perdi a minha autonomia que eu tinha lá no direito material. No direito processual eu não tenho autonomia nenhuma. Eu tenho que me guiar pelo Código de Processo, seja civil, seja penal, agora vem o Código de Processo Trabalhista, seja o Código de Processo Penal Militar, não importa. Eu vou ter que me cingir a esta norma, obrigatoriamente, sob pena até de consequências que eu não desejo. Sequelas processuais que podem ter pela minha desídia, pelo meu descaso, né, pelo meu desinteresse, pelo meu até abandono do processo. Então, assim, eu tenho uma petição inicial que é o start de tudo no processo, eu tenho uma petição inicial que obedece a padrões rigorosamente determinados no Código de Processo Civil. Eu tenho um prazo para cuidar de alguma determinação do juiz quando ele me pede emendar a inicial, por exemplo. Se está a inicial pronta, está legal, tá bacana, o juiz já manda citar o réu tem prazo para contestar 15 dias, né? Se não fizer os 15 dias ele vai ser tornado revel, né? Então a revelia tem as suas consequências. Depois nós temos a fase probatória do processo. Tudo isso, gente, é determinado por prazos e atos processuais assim definidos para que haja rigoroso atendimento a essa disciplina que o próprio Código de Processo Civil nos impõe. Né? Qualquer desatenção a isto é uma consequência. Assim, uma das piores consequências, nós não entrarmos com o recurso no prazo de 15 dias, hoje praticamente, a não ser embargos declaratórios, 5 dias, mas os demais recursos todos têm 15 dias úteis para serem interpostos. Na medida que eu não interpuser um recurso de uma sentença, essa sentença transita em julgado. E eu que depois me explique para o meu cliente que eu cometi uma desídia grave, um dos deveres da minha atividade que eu descumpri. Então, o prazo, gente, é para ser observado. Eu sei que vocês já viram isso na teoria geral do processo, mas os prazos têm aí a sua utilidade na medida da sua rigorosa contagem também, né? E de uma estreita observância por quem deve definir os prazos. Então, eu tenho sempre as minhas preocupações de anotar prazo em tudo quanto é lugar lá no escritório, na minha agenda no celular, na minha tábua de recados que eu tenho também na salinha lá dos estagiários. Então fica exatamente esta forma de controle, né?
Enfim, e aí nós vamos ter como pretensão de uma ação de direito material as três cargas possíveis. Ou eu vou querer uma declaração de um direito, ou eu vou querer uma constituição de um direito, ou vou querer, então, a condenação de alguém, né? Declaração, constituição e condenação, depois nós falamos no curso do semestre, a gente vai trabalhar de novo com isso, mas são as pretensões possíveis que eu possa ter no plano do direito processual. Pretensão aqui sim, pretensão, o que eu desejo em juízo, o que eu quero declarar um direito, eu quero constituir, por exemplo, a paternidade de alguém, eu quero condenar alguém ao pagamento de uma dívida, então são essas as chamadas cargas de direito material. Pois bem, definido este quadro, nós agora podemos trabalhar com dois conceitos, né? Só para concluir o nosso encontro hoje, o conceito de processo. Então, assim, eu não gosto, não sou um cara que define tudo através de uma conceituação já predisposta. Nós temos que entender o porquê das coisas, né? Nós temos que trabalhar com a palavra, nós temos que trabalhar com a formação do porquê de um conceito. Então, eu trabalho aqui para a formação de um conceito do que é processo com três elementos. Eu venho há alguns anos já trabalhando com essa conceituação e nunca um conceito está pronto, acabado, perfeito, não. Mas é pelo menos um conceito compreensível para que se entenda que processo tem três pilares. Ele é instrumento, ele é legitimação e ele é pretensão de direito material. Instrumento por quê? Primeiro, porque processo é um instrumento que fica registrado. Seja eletronicamente, seja fisicamente, o processo é um instrumento, né, onde todos os atos deste processo ali estão instrumentalizados através dos cartórios, né, através dos que tem essas diligências a serem feitas a respeito desta instrumentalização que o processo exige, né. Processo, além de registro, ele é também um veículo, é um instrumento. Por quê? Porque o processo carrega o direito material. Vejam, eu não tenho direito material se eu não tenho processo. O que adianta o meu Código Civil parado ali se eu não dou vida para ele? Então, ele também, processo, ele é instrumento, e o direito processual se encarrega de instrumentalizar esse instrumento, com as formas, como eu disse, de solenidade pura, as formas, portanto, de andamento do processo, né, de essa chamada sinergia processual que estabelece o próprio Código de Processo Civil. É uma norma, portanto, de direito público, o Código de Processo Civil é essa norma, que não pode ser desrespeitada sob pena de, aí sim, consequências severas contra quem desrespeite um prazo, como eu disse, desrespeite uma intimação, enfim. Então, instrumento como registro e como veículo. Processo também é legitimação. Por quê? Porque ele está legitimado pelo Estado. O Estado é quem define esta atuação para que se dê força a determinado ato estatal via o Poder Judiciário, que vai, então, legitimar toda esta atividade. É certo que nós temos hoje as formas alternativas de solução de conflitos, mas quando elas não são salutares, quando elas não são favoráveis, não se chega a uma solução, eu tenho, então, o Estado para ser a última instância a se recorrer, né? E, finalmente, nós temos a pretensão de direito material. Eu tive a ideia de lide de um conceito, se vocês vão ver, alguns autores chamam assim, processo é instrumento para a composição da lide. Não vejo mais a lide como um elemento. A lide é um dos elementos. Porque, vejam, eu posso me separar da minha mulher através de uma ação de separação litigiosa, um divórcio litigioso. Não houve consenso, eu estou saindo de casa, ela não quer que eu saia, enfim, então eu quero sair, então eu vou entrar com uma ação litigiosa. Mas eu tenho também, aí sem lide, a separação consentânea. Esta separação chamada consensual, em que o homem e a mulher estabelecem a clausulação da sua separação sem problema algum e levam ao juiz, e ele simplesmente homologa estas vontades, tanto do marido como da mulher, e aí dão por extinta a relação matrimonial. Então vejam, eu tive processo nessa última hipótese, mas não tive lide. Então eu não posso trabalhar com a ideia de lide simplesmente porque isso vem lá do direito processual civil italiano. A ideia da lide está presa, muito presa realmente ao processo italiano e não ao nosso. O nosso já desde o Código 73 já previa as chamadas ações com
a atividade de jurisdição voluntária, né? Lembram, nós temos a jurisdição contenciosa, a brigada, e a jurisdição voluntária, que é a consensual. Então, se permite isso, a ideia de lide fica afastada. O que eu tenho ali? Eu tenho uma pretensão de direito material, que é me divorciar com ou sem lide. Aí depois não importa como é que eu vou me apresentar, me divorciando com a minha mulher já com um acordo pronto ou sem esse acordo, na medida que ela tem uma pretensão, minha pretensão resistida. Tá? Então, finalizando, fechando, o processo é a instrumentalização, o instrumento, que legitima a ideia da legitimação, uma pretensão. Pronto, está aqui um conceito que não quero que vocês o abracem, mas é um conceito que pelo menos pode ser trabalhado aí como uma premissa, né, de compreensão deste tema. Então é um instrumento que vai legitimar uma pretensão. Pretensão de quê? De direito material. E o conceito de direito processual exatamente é o estudo destas regras, né, do próprio processo, que informam a sua dinâmica. Então, se vocês vão ver, o Código de Processo Civil, ele nasce de um conjunto de regras, já começando como é que funciona a jurisdição civil. Ela é exercida por todos os juízes do país, enfim, dentro da esfera de competência, que é a esfera territorial brasileira, e nós vamos ter, então, a atividade do direito processual, né? Como é que são os seus princípios que tem, qual a sua natureza jurídica, vocês já viram isso aqui em TGP também. Então, a partir daí, eu vou fazer questão já no próximo encontro, vou fazer questão de ver com vocês a nova topografia do CPC e também a função jurisdicional do Estado e a competência. Sei que vocês já viram isso, mas é importante para que se compreenda o tema hoje, principalmente quando ingressarmos na petição inicial. Tá bem? Muito obrigado pela atenção e pelo carinho de vocês, e a gente já volta no próximo encontro. Já vou deixar então o material aí disponível para vocês fazerem aí uma pesquisa também, né, a partir agora da semana. Tá bem? Fiquem com Deus, se cuidem. Obrigado.